Olá, amiguinhos, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Tá na Bíblia, é a hora da palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, está escrita em João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? João 3,16 nos fala de um Deus grandão, um Deus maravilhoso, um Deus que o seu amor é tão grande por cada um de nós que ele foi capaz de algo que ninguém mais teve coragem de fazer. Sabe de quem estamos falando? Estamos falando sobre o Deus Criador. Isso mesmo, o Deus que criou todas as coisas. Esse Deus Criador que criou o céu, a terra, que criou os mares, que colocou a terra no seu lugar e fez a divisão de onde era terra, de onde era água. Estamos falando desse Deus Criador que criou os animais, os pássaros, os peixes, as pessoas, do Deus que criou as flores, as matas, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez separação entre a luz e as trevas. Esse é esse Deus, o Deus Criador. A Bíblia nos diz que esse Deus Criador, ele é um Deus eterno, um Deus que é desde o princípio. Quando começou, lá no princípio, a Bíblia diz que tudo era sem forma, tudo era vazio e havia apenas trevas, escuridão, E a Bíblia diz que esse Deus eterno falou, haja luz, E ele começou a criar todas as coisas. Então, esse nosso Deus, ele é eterno, ele está lá desde o princípio, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Ele não tem tempo de validade, ele não tem prazo de vencimento, porque o nosso Deus, ele é eterno. E esse Deus é o Deus onisciente. Olha que Deus grande, que Deus tremendo, que Deus magnífico é o nosso Deus, porque ele é um Deus onisciente que sonda e conhece o meu e o seu coração. Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que ele é onisciente, que ele sabe o que passa aqui, o que passa aqui e o que passa em todo o planeta. Ele sabe todas as coisas. Já pensou quão grande é esse nosso Deus? Será que tem alguma coisa impossível para ele? Será que tem alguma coisa difícil demais para ele? Claro que não tem, porque esse nosso Deus, ele não muda. Se no começo ele pôde fazer todas as coisas, se no começo ele criou todas as coisas, ele não muda, ele ainda pode, ele ainda faz, ele é o nosso Deus forte e tremendo. E o versículo que nós lemos diz o quê? Que Deus amou o mundo. Esse Deus tão poderoso, esse Deus tão maravilhoso, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho amado, o seu filho único, o seu filho querido, o seu filho Jesus. Ele enviou Jesus, sabe por quê? Sabe por que ele entregou o seu filho amado? Para salvar eu e você, para resgatar a mim e a você do pecado. A Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem, o homem morava no paraíso, morava no jardim, tinha plena comunhão com Deus. O homem habitava num lugar perfeito e o homem era parecido com Deus. Nós éramos parecidos com Deus. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz a sua imagem e semelhança ele nos fez. E nós éramos parecidos com Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele se encontrava com o homem na viração do dia. Todas as tardes, Deus descia no paraíso para falar com Adão e Eva, para conversar com eles. Imagina que maravilhoso que era essa intimidade que havia entre Deus e o homem, essa comunhão que havia entre Deus e o homem. Tudo era perfeito. E a Bíblia diz que Deus então coloca Adão e Eva ali no jardim e dá apenas uma ordem para eles. Fala assim, olha, aqui vocês podem fazer tudo, menos tocar e comer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa vocês não podem tocar. O resto vocês podem fazer de tudo. Mas sabe, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele é astuto, ele é asqueroso e ele não tinha prazer em ver Deus e o homem tendo comunhão. Ele queria estragar essa comunhão, assim como ele tenta todos os dias nos separar do amor de Deus. E a Bíblia diz que um dia então
Eva estava ali passeando pelo jardim, ela passou perto daquela árvore, que era uma árvore muito bonita, né? Uma árvore bem grande ali no meio do jardim. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que então a serpente, né, Satanás em forma de serpente, começou a conversar com Eva e falou para ela: olha esse fruto, olha que bonito. E começou então a enganar Eva, a levar Eva a desejar aquele fruto, porque a Bíblia diz que era um fruto desejável aos olhos dela. A Bíblia não fala que fruto que era, tá, crianças? Não diz que era maçã. Era um fruto agradável aos olhos de Eva. Talvez a fruta que ela mais gostasse é o que estava a aparência daquela fruta. Eu não sei qual era, mas a Bíblia diz que Eva então foi induzida, né? Eva foi enganada. O inimigo, ele tenta nos enganar todos os dias. O inimigo tenta enganar você e a mim todo o tempo, colocando coisas desejosas diante dos nossos olhos, coisas que nós desejamos diante de nós todos os dias, para que nós venhamos pecar contra o Senhor. E a Bíblia diz então que Eva acabou caindo no pecado, comeu daquele fruto e deu também para o seu marido. Ali aconteceu o primeiro pecado. E essa comunhão, né, que tinha entre Deus e o homem foi rompida, foi desfeita. Foi aí que o pecado, né, entrou no coração de Adão e Eva. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que causa tristeza, o pecado que machuca o nosso coração, ele então entrou no coração de Eva. Sabe, crianças, todas as vezes que nós pecamos, que nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, nós sentimos essa tristeza na alma, nós sentimos essa dor no nosso coração, né? O pecado gera culpa, o pecado gera condenação, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado nós estávamos condenados à morte. E o pecado, né, ele faz isso que é tão triste, ele nos separa de Deus. Agora, Adão e Eva já não estavam mais em comunhão com Deus, eles estavam separados pelo pecado. As trevas, né, havia criado um abismo entre eles. Agora Deus estava de um lado e Adão e Eva do outro. Eles não tinham aquela comunhão que tinha no início. E a Bíblia diz que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos separados da glória de Deus. Deus, ele nunca vai habitar em meio ao pecado. Então, quando nós estamos em pecados, Deus, ele não pode estar em comunhão conosco. Por isso a necessidade do arrependimento. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, para que nós possamos ter novamente comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele escraviza o homem. O pecado, ele prende a pessoa. O pecado, ele nos acorrenta. Todas as vezes nós pecamos, nós ficamos acorrentados ao pecado, nós ficamos acorrentados ao maligno, né? Porque o pecado tem esse poder de aprisionar as pessoas, né? Por isso tem tantas pessoas que às vezes até querem servir Jesus, mas eles acabam ficando presos na velha vida, ficam presos nos seus vícios, ficam presos nos seus desejos humanos, ficam presos na vaidade, né? Porque o pecado, ele acorrenta a pessoa, e a pessoa por si só, ela nunca consegue, né, se desfazer do pecado, porque o pecado gera toda essa dor, mas aparentemente o pecado é bom. Então as pessoas acabam sendo enganadas por Satanás e cometem o pecado, né? Quando eles olham para aquilo que é mal, dá a aparência de ser bom. Foi como Eva no jardim. Quando ela olhou para aquele fruto, ele parecia ser bom, parecia ser agradável, parecia ser desejável. Mas a consequência foi a separação de Deus. E a Bíblia diz que depois disso, todos nós também fomos pecadores, né? Acabaram sendo pecadores, tá? Pelo pecado de Adão e Eva. E aí o pecado, ele tem um peso muito grande, que é o peso da morte eterna. A Bíblia diz que lá em Romanos que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Isso é um peso muito grande. O peso do pecado é algo que acaba com a gente. Sabe, crianças, o pecado, ele nos escraviza. O pecado gera dor, gera tristeza, e o fim é a morte, e a morte eterna. A Bíblia diz que todos aqueles que morrem sem o arrependimento, sem aceitar Jesus, sem entender o seu perdão, eles são condenados a um lugar muito triste, um lugar onde há pranto, onde há ranger de dentes, porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna.
E é por isso que lá em João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho amado, porque nós estávamos condenados ao pecado, mas o amor desse Deus por nós era tão grande e é tão grande que Deus não queria que nós ficássemos assim, separados dele, afastados dele, presos no pecado, acorrentados no pecado. E ele então falou: não, isso não vai ficar assim, né? Deus então faz o quê? Ele então envia Jesus, né? Como diz lá no verso, né? Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Jesus, ele desceu da sua glória. Jesus, que é o próprio Deus, ele então se fez em forma de homem. A Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Deus olhou lá de cima e escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, daquele que vinha nos resgatar do pecado, daquele que vinha nos dar a liberdade, nos dar a oportunidade de salvação. Por que oportunidade? Porque a salvação é para todo aquele que nele crê. A salvação, ela está disponível a todos, mas nem todos vão receber. Mas aqueles que crêem no Filho de Deus, aquele que crê na sua morte, na sua ressurreição, esses herdarão a vida eterna. Jesus então nasceu dessa virgem chamada Maria, foi criado por Maria e José, né? Filhos como homem. Ele nasceu e ele cresceu, ele foi criança, ele foi jovem, ele foi adulto, para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. Ele não poderia vir em forma de Deus, não, ele veio como homem, como eu e você. Ele sentiu dor, ele teve que aprender as coisas como nós, aprendeu a andar, a caminhar, porque ele estava ali como homem. Ele não poderia usar ali a sua força de Deus, o seu poder, não. Em todo tempo ele foi homem, né? E ele cresceu para cumprir um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Para que Deus enviou ele? Ele enviou para nos resgatar do pecado. Qual era a nossa condenação? A morte. Então, para que nós pudéssemos ser salvos, alguém teria que morrer. Alguém, homem, teria que morrer no meu e no seu lugar. Mas não poderia ser eu, não poderia ser você, não poderia ser ninguém, porque a Bíblia diz que não tinha um justo sequer na terra. Todos eram pecadores, todos estavam condenados à morte, todos eram presas de Satanás. E é por isso que Jesus veio, nasceu e cresceu sem pecado. Ele viveu neste mundo, ele conheceu as mesmas coisas que nós conhecemos, as mesmas dores, ele sofreu, teve fome, chorou, mas ele nunca pecou. E é por isso que ele conquistou para nós, né, o direito da salvação. Porque ele morreu em uma cruz, sendo crucificado inocente, mas ali estava toda a nossa culpa sobre ele, todos os nossos pecados estavam colocados sobre ele, tudo aquilo que era de ruim estava sobre ele, era um peso terrível, e ele então levou tudo aquilo para a cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele foi condenado, e como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Ele não reclamou. Ele não murmurou e ele não desistiu. Sabe por quê? Porque o seu amor era tão grande, que ele enfrentou tudo isso no meu e no seu lugar. Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele se fez pecador por mim e por você. Porque somente alguém que fosse puro poderia pagar o preço que era para nós. Jesus então morreu. Jesus foi crucificado no madeiro, a morte mais maldita que tinha. Ele foi preso em uma cruz e ali ele entregou o seu espírito. A Bíblia diz que ele morreu por mim e por você. Todas as nossas culpas estavam sobre ele, todos os nossos pecados estavam sobre ele, a ponto de Deus ficar de costas, a ponto de Deus o abandonar, porque Deus, lembra que eu falei, Deus não habita em meu pecado, e o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Imagina o peso que Jesus carregou nos seus ombros, tudo isso para mostrar que ele me ama, que ele te ama, e o seu amor não foi porque eu o amei, o amor dele foi antes de nós o conhecermos, antes de nós o amarmos, ele se entregou naquela cruz. A Bíblia diz que ele então deu o seu último suspiro. E antes dele morrer, sabe o que ele fez? Ele não brigou, ele não reclamou, ele não ficou com raiva daquelas pessoas que estavam julgando, condenando, fazendo chacota com ele, zombando dele, não. Sabe o que ele fez? Ele olhou para o céu e ele disse: Pai,
Perdoa estes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, meus amados, quando o Senhor olha para nós, Ele vê em nós pessoas que não sabem o que está fazendo e Ele intercede por Deus. Ele clama, Pai, perdoa os pecados destes. Pai, leva eles a crer, leva eles ao arrependimento. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E então Jesus clamou em favor daqueles. E ali então ele disse, Pai, está consumado. Cumpriu o propósito, cumpriu o objetivo de vir a este mundo, de morrer para resgatar essas pessoas, de levar eles até a oportunidade da salvação. E hoje o Senhor fala para você que está me assistindo, hoje é tempo de voltar ao Senhor, hoje é tempo de buscar o Senhor, porque Ele morreu por você, Ele se entregou para você, por você, e Ele não quer que você continue do mesmo jeito, Ele não quer que nós continuemos no mesmo caminho. O Senhor se entregou por mim, por você, e foi um sacrifício tão grande, um sacrifício de amor. Nós não seríamos capazes de entregar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, por nenhum justo sequer. E Ele se entregou pelos pecadores, por aqueles que ninguém amava, por aqueles que não tinham nenhum valor. Mas para o Senhor nós temos muito valor. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Porque mais vale a alma de um que se arrepende do que 1000 almas distantes do Senhor. E ele então se entregou naquela cruz e ele morreu. Ali Satanás achou que tinha vencido nosso Senhor. Ali Satanás pensou que tragou, nem que tinha recebido a vitória, porque o Salvador havia morrido. Jesus morreu. Morreu sim, porque ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer para tomar das mãos de Satanás a chave da vitória, que nos dava a vitória. E a Bíblia diz que no terceiro dia ele não ficou morto, aleluia. No terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos e ali ele conquistou a nossa vitória. Ali nós recebemos a salvação, porque Jesus não ficou morto, porque a morte não pôde deter o nosso Senhor, porque ele não tinha pecado. A morte só tem poder sobre aquele que está em pecado, mas aqueles que estão puros no Senhor, ele não tem poder. Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele saiu, ele levantou e ele então hoje está sentado à direita de Deus Pai. O Deus Pai Todo-Poderoso está sentado ali no céu e a Bíblia diz que ele foi para o céu para nos preparar um lugar, nos preparar uma morada, para que todo aquele que nele crê, como diz o versículo, todo aquele que crê no Filho de Deus, no seu sacrifício e na sua ressurreição, tenha a vida eterna. Aleluias. Ele conquistou para mim e para você. É um direito nosso, porque Jesus conquistou para nós. Ele morreu no meu e no seu lugar. E hoje nós temos, a esperança da salvação. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que crê que Jesus morreu por mim e por você, todo aquele que recebe Jesus tem o seu coração transformado e herdará o reino eterno. Amém? Que nesta oportunidade, se você ainda não conhece Jesus, ou se você conhece Jesus, mas você ainda não tem um compromisso fiel com o Senhor, você possa receber esse Jesus. Onde você está, você pode orar ao Senhor e falar, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado até hoje. Eu creio no Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio na tua morte, mas acima de tudo eu creio na sua ressurreição. Eu creio que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor enviou o Espírito Santo para me convencer do meu pecado. Receba-me, Senhor Jesus. E o Senhor, Ele vai sim te receber, vai perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. E dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Amém? Esse é o nosso Jesus. João 3,16 é um versículo que fala desse amor, é o que fala dessa entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Um beijo da Tia Kelly.